Bem, pessoal, tudo bem? Então, hoje é a nossa última aula de algoritmos de ordenação, conteúdo da semana 2. A gente vai ver o último algoritmo da disciplina, que é o heap sort. Heap sort ele usa uma estrutura de dados chamada heap, especificamente um heap binário, que a gente vai ver o que é durante os slides e depois na simulação do algoritmo, tá bom? Eu acho esse um dos algoritmos de ordenação mais bonitos, porque ele é bem simples, ele é rápido, ele ainda não é tão rápido quanto o Quicksort, que é o que ganha, né? Apesar de ter crescimento igual, proporcional igual, mas eu acho ele um algoritmo muito bonito. Então, heap sort é ordenação usando o heap, em específico um heap binário, tá certo, pessoal? A gente vai ver o que é esse tal desse heap. Talvez você já tenha até ouvido falar. Ah, o objeto ele está salvo no heap lá no Java. Que diabo que é isso, né? O que quer dizer esse heap? É a primeira estrutura de dados que a gente já vai ver na nossa disciplina, tá bom? A gente viu aí as ordenações acontecendo em árvores, né, que vão acontecendo com a recursão, mas a gente não viu muito bem do que é uma árvore. A gente já conhece os arrays, que também são um tipo de estrutura de dados. A gente conhece as variáveis, que são uma estrutura de dados também. Mas hoje a gente já vai ver a primeira estrutura mais diferente aí, mais fora do comum, vamos dizer assim, do arroz com feijão de programação, né? Bem, dependendo de como eu quero ordenar o array, vai mudar o meu heap, tá certo? Aqui a gente quer ordenar em ordem ascendente, do menor para o maior, então a gente vai escolher um heap para fazer isso. No caso a gente vai escolher o max heap, tá bom? Onde o elemento pai é sempre maior ou igual que os filhos. Já a gente vai ver o que é isso. Todas as chaves, os valores que a gente quer, a gente chama de chave aqui o valor, né? Os valores que a gente quer ordenar no array, eles vão estar inseridos nos nós, que vai ser a posição dos arrays. Bem, a gente vai utilizar árvore binária, porque o heap é um heap binário e ele vai simular dentro de um array uma estrutura de árvore, uma árvore completa. O que é uma árvore completa? Elementos sem filhos apenas no último nível e o anterior quando o último nível não está completo. E o nosso heap vai ser um max heap, como que eu disse, porque eu quero fazer a ordenação ascendente. Inventado pelo Robert Floyd e pelo J.W.J. Williams em 1964. O Floyd Turing Award de 78. Tá bom, pessoal? De novo, gente importante aí da ciência da computação. Bem, heap sort, heap binário, que implica numa árvore binária completa. A gente vai armazenar os elementos dessa árvore binária em um array. A gente não vai ter uma estrutura encadeada em forma de árvore, que vai ser a estrutura de dados árvore que a gente vai ver mais para frente na disciplina. Mas sim, a gente vai ter armazenamento dessa estrutura dentro de um array. Só para a gente entender aqui rapidinho, eu tenho o elemento 29, o 929, que tem como filhos o 15 e o 12. O 15 tem o 11 e o 4 como filho, o 11 tem o 3 e o 5, o 4 tem o 2 e o 0, o 12 tem o 9 e o 10 e o 9 tem o 6 como filho. É fácil de entender isso aqui, né? É uma estrutura que a gente tem costume de ver aí. Até quando a gente está usando o sistema operacional, né, lá no Windows Explorer, o sistema de arquivos ele é mostrado em forma de árvore, né? Tem elementos com coisas dentro e assim por diante. A raiz dessa árvore ela vai estar na posição 1 do array. E o último elemento sempre na posição tamanho menos 1, tá bom? Então, se eu tiver um array de 20 posições, quer dizer que eu tenho 19 elementos que estarão no meu heap binário, sendo que o primeiro elemento, a raiz, vai estar na posição 1 e o último elemento do heap binário, que nesse caso aqui é o 6, ele vai estar na posição tamanho menos 1, ou seja, na última posição do array. Como que eu manipulo os índices? Como que eu calculo a posição do pai? É a posição do filho dividido por 2. E do pai, como que eu calculo a posição do filho da esquerda e do filho da direita? O filho da esquerda é a posição do pai vezes 2 e o filho da direita é a posição do pai vezes 2 mais
1. O que implica isso, né, gente? Vamos ver aqui, ó. Então, olha só. Aquele heap binário que está no slide anterior. E aqui é o array. A posição 0 a gente não vai usar. É só para aquela continha do pai e do filho ficar um pouquinho mais simples. Tá certo? Mas poderia usar essa posição sem problema nenhum. Tá bom? Só que teria que mudar essa continha aqui um pouco. Tá? Então, isso aqui é o array de posição 0 até a posição 12. O 0 a gente não vai utilizar. O primeiro elemento está na posição 1. O último elemento está na posição 12. Vejam. E aí, como que eu calculo o filho da esquerda e o filho da direita do 29? Filho da esquerda é 2 vezes a posição do pai. E o filho da direita é 2 vezes a posição do pai mais 1. Então, o 29 está na posição 1. Quem que é o filho da esquerda dele? É 1 vezes 2, que dá 2. Percebam aqui. E quem que é o filho da direita? É 1 vezes 2 mais 1. 1 vezes 2 dá 2, mais 1 dá 3. Então, o filho da esquerda é filho da direita do 29. 15 e 12. Olha o 15. Quem que é a esquerda dele? O 15 está na posição 2. 2 vezes 2, 4. Filho da esquerda do 15. Olha lá. E quem que está à direita do 15? É o 2 vezes 2 mais 1, que é o 5. Posição 5, que é o 4 aqui. Olha lá, 15, tem o 11 e tem o 4. E o 12? Quem é o filho da esquerda dele? 12 está na posição 3, filho da esquerda é 3 vezes 2, que dá 6, que é o 9. Filho da direita, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Olha, 9 e o 10, posição 6 e 7, que são os filhos do 12. E a mesma coisa para os outros. Percebam, se a gente caminhar nessa árvore em nível, ou seja, pega o primeiro nível da árvore, vê o elemento, depois o próximo nível, depois o próximo, a gente vai ver que é exatamente a ordem que está aqui dentro do array. Então, olha lá, 29, 15, 12, 11, 4, 9, 10, 3, 5, 2, 0 e 6. Tudo bem? Alguém pode perguntar, pode ter um heap? Posso ter um heap ternário com 3 filhos? Pode. Pode ter um heap de 4 filhos? Pode. Pode ter um heap que eu decido a quantidade de filhos que eu quero ter em cada um dos nós? Pode também. Aqui no caso a gente vai usar um heap binário que é o suficiente para resolver o nosso problema. Mas se a gente fosse usar a estrutura de dados heap para resolver algum outro problema, para armazenar coisas, talvez só um heap binário não fosse suficiente. A gente teria que implementar um heap um pouco mais sofisticado, mas não é o nosso caso aqui, tá bom? Então aqui o principal é entender o posicionamento dos elementos que dependem dessa continha. Só faltou fazer a conta do pai, né? Vamos fazer a conta quem que é o pai do 0? Cadê o 0? O 0 é o 11. 11 dividido por 2, divisão inteira, é 5. Quem está no 5? É o 4 e é o pai do 0 mesmo, olha lá. Tá bom? Então, posição do filho da esquerda, 2 vezes o pai. Filho da direita, 2 vezes o pai mais 1. E o pai é a posição do filho dividido por 2. Certo? Bem, qual que é a história do heap sort? Eu vou ter um array que, apesar dele ser um heap binário, ele tem um heap binário ali, ele ainda não vai ser um max heap. Por quê? Os elementos vão estar ali tudo bagunçado. Eu preciso primeiro organizar o heap para tornar ele um max heap para depois fazer a ordenação. E para fazer isso, eu preciso observar a condição do meu max heap. No max heap, eu tenho que ter sempre na raiz de uma subárvore qualquer um elemento que é maior que os filhos. Então aqui é o max heap, ó, porque 29 é maior que 15 que 12, 15 é maior que 11 que 4, 11 é maior que 13 que 5. Aqui já está, certo? Mas pode ser que não esteja. E na verdade não vai estar. Então, a gente precisa organizar primeiro. Então, duas formas de organizar. Se o valor do filho for maior que o valor do pai, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir esse elemento na árvore. Essa subida, o pessoal chama de swim, ou flutuar, ou o bottom-up heapify. Eu estou subindo um elemento para tornar aquilo ali um max heap. E qual que é a outra violação? Se o valor for menor que o filho, ou seja, eu preciso descer um elemento. Eu estou processando o heap de cima para baixo e eu encontro uma inconsistência. Eu quero descer aquele elemento. O que eu faço? Eu faço sink, ou afundar, ou top-down heapify. Tá bom? Vamos ver o código então que faz isso, pessoal. Já vamos ver lá na simulaçãozinha, tá bom? Então olha lá.
Então, o flutuar. Vou pegar a caneta aqui. Vamos pensar e vamos fazendo, tá bom? Deixa eu colocar o mouse para cá. Bem, olha lá então. Eu quero flutuar. Vamos olhar esse hip aqui e ver se tem alguém aqui que está violando a condição do max hip. 29 é maior que 15 que 12? É. 15 é maior que 11 e 4? É. 11 é maior que 3 e 5? É. 4 é maior que 2 e 3? É. 12 é maior que 9 e 10? É. 9 é maior que 13? Opa! Não. Qual que é o problema aqui? Esse cara aqui, o 13, ele está violando a condição do max hip. Então, para resolver, eu tenho que subir ele, eu tenho que flutuar ele para isso aqui se tornar um max hip. Olha então como que é a instrução. Primeira coisa, só para ficar claro o que a gente está fazendo. Ó. Vamos colocar um array aqui. Eu vou fazer ele bem comprido, porque eu não sei. 3, 6, 9, preciso de 12. 3, 6, 9, 12. E mais um, porque lembra que a posição 0 a gente não usa, né? Então eu tenho aqui 29, 15, 12, 11, 4, 9, 10, 3, 5, 2, 0. Pulei algum? 29, 15, 12, 11, 4, 9, 10, 3, 5, 2, 0, 13. Aqui não precisava. Olha só. Vamos para as posições também, né? Aqui é a posição 0. Posição 1, 2. Põe embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem. O que eu tenho que fazer aqui? Olha lá. Está entrando um array e a posição do elemento que eu quero flutuar, que eu quero consertar ele. Então eu estou invocando o que? Vou colocar aqui, ó, flutuar do array. Quem que é o cara que eu quero flutuar? É o 13, que está na posição 12. O que vai acontecer? Enquanto o K, que é a posição do elemento que eu estou tentando arrumar, é maior que 1. Por que é maior que 1? Porque eu vou andar com esse 13 para cima nessa árvore, para cima no hip, e a posição máxima que ele pode chegar é a posição da raiz da árvore inteira, que é 1. Então, enquanto o K for maior que 1, e o array na posição K dividido por 2, quem que é o array na posição K dividido por 2? É o pai. E se o pai for menor que o filho, não é isso que a gente acabou de ver? Que o pai é menor que o filho e esse cara deveria estar para cima? Se isso for verdade, quer dizer o quê? Eu troco o pai com o filho e agora eu sei que o filho subiu. O filho está na posição do pai. Eu atualizo o K para K dividido por 2. Então, o primeiro while vai dar verdadeiro? Vai. Então eu vou trocar o 13 com o 9. Aqui vai passar a ser 9. E aqui vai passar a ser 13. Certo? Só que pode ser que eu precise subir o 13 de novo. Chegou na raiz? Não. O pai é menor que o filho? Porque agora o K está aqui, ó. O K estava aqui, dividiu por 2 está aqui, não é? 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6, que é onde estava o 9, ó. Aqui já trocou, né, gente? Aqui está o 13 e aqui está o 9. Aqui, né, ó. Aqui e aqui. K é maior que 1? É. O pai, a posição K dividido por 2, 6 dividido por 2, que é 3, que é o 12, é menor que o elemento aqui? É. Então quer dizer o quê? Esse cara precisa subir. Então, na hora que ele sobe, ele troca ele com o pai dele. Então aqui vem o 12. E aqui vai vir o 13. Não é isso?
Aqui vem o 12 e aqui vem o 13. Eu atualizo o K. Então aqui agora está o 12, aqui está o 13 e o K está na posição 3. K é maior que 1? É. O elemento que está na posição do pai é menor que o elemento que está na posição filho? Não. Deu falso, não precisa trocar. Esse while termina e agora eu tenho um max heap, certo? Olha lá. 29, 15, 13, 11, 4, 12, 10, 3, 5, 2, 0, 1. Ninguém violando a condição do heap, que é o quê? O pai ser maior que os filhos. Beleza? Ah, porque que quer dizer heap em inglês, né? Heap é um monte, né? Olha lá. Essa árvore ela fica parecendo uma montanhazinha. Então, por isso que o pessoal chama de heap, tá bom? Entenderam a ideia? Só que ao mesmo jeito que eu tenho o flutuar, que eu quero pegar um elemento e subir ele na estrutura para colocar ele no lugar certo, pode ser que eu queira fazer o contrário. Eu queira descer um elemento para colocar ele na posição certa. Eu quero afundar um elemento, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o elemento que está errado é o 8. Vou colocar o array aqui embaixo, vai ficar mais espaço, vai ficar mais bonito. Com mais espaço fica melhor, né? Então, essa aqui é a posição... Opa! Aqui é a posição do 0, que não vai usar. Aí são 12 de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Esse aqui não usa, é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quem são? 8, 15, 12, 11, 4, 9, 10, 3, 5, 2, 0 e 6. Muito bem. Quem está violando é o 8. O 8 ele não pode ser pai do 15 e do 12, porque ele é menor, né? Então, eu vou rodar o afundar do array, que é esse cara aqui. K, que é a posição do 8, aqui no caso é a raiz, é dali que eu quero descer. E eu tenho que saber qual que é o fim. Quem que é o N? O N é a última posição do heap, que é esse cara aqui, é 12. Certo? E agora ele vai fazendo o quê? Enquanto 2 vezes K for menor ou igual a N, o que quer dizer isso? Se o K está na posição, quem que é o primeiro filho dele? É 2 vezes a posição dele. Se 2 vezes K, ou seja, o filho da esquerda dele é menor ou igual a N, ou seja, é qualquer elemento que esteja do 6 para a esquerda, daqui para cá, então quer dizer, eu posso andar, né? Se não fosse isso, né, quer dizer que não tem elemento. Então tá, primeira coisa então, o J guarda quem? A posição do filho da esquerda. Então, o J está aqui. Essa primeira parte, né? O que eu tenho que verificar? Eu já sei que esse cara está errado. Como que eu sei? Não importa, eu sei que ele está errado. Então você tem que saber quem que é o da... Ele tem filho da esquerda? É o que pergunta aqui. Tem. Bem, quem é o filho da esquerda? É o cara que está na posição 15, que é 2 vezes o K. K não era 1? 2 vezes 2, 2 vezes 1, desculpa, dá 2. 2 vezes 1 dá 2, que é a posição do 15. J está ali. J é menor que N? É. Se J é menor que N, pode ser que eu tenha que descer o 8 não pelo lado do 15, mas pelo lado do 12. Certo? Então tem que ver se tem alguém à direita. Se não tiver, isso aqui já vai dar falso. Mas se tiver, pode ser que o lado que eu tenha que descer o 8 seja o lado 12. Então, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Imagine que aqui fosse 12 e aqui fosse 15. Para esse pedacinho aqui ser um max heap, eu tenho que descer o 8 por qual lado? Pelo lado do maior, pelo lado 15.
Se o 15 estivesse aqui, seria pela direita. Então, primeiro, eu verifico se eu tenho alguém para a direita, se pode haver alguém à direita. Se puder, eu verifico. Ó, o array na posição J, que é esse aqui, é menor que o array na posição J mais 1? 15 é menor que 12? Não. Então, quer dizer que o 15 é o maior desses dois. Então, é por aqui que o 8 vai descer. Então, isso aqui vai dar falso. Não vai entrar nesse if. Se o array na posição K é maior ou igual que o array na posição J, ou seja, se esse elemento aqui for maior ou igual que esse cara aqui, quer dizer o quê? Que ele já está na posição certa, então dá break. Não é o caso? 8 é maior ou igual a 15? Não. Não foi para a direita, né? Estou aqui com o J. Agora sim, eu troco K com J. O K está aqui, né? Esqueci de colocar. Troca esses dois. Aqui, então, vai passar a ser 15. E aqui vai... Opa! E aqui vai passar a ser 8. Certo? E agora eu troco K, falo que K é igual a J. Então agora o K está aqui, isso aqui foi embora. E o while se repete. 2 vezes K é menor ou igual a N? Onde que está o 8? Aqui está o 15. Onde estava o 15? Vem o 8. 2. 2 vezes 2, 4. 4 é menor ou igual a N? É. Quem que é o filho da esquerda? Quem que é o J? 2 vezes K. Se eu estou aqui com o K, 2 vezes K, estou aqui. Esse é o J, que é exatamente o 11. Não é isso? Agora, de novo, eu tenho que verificar para que lado que eu desço. É sempre para o lado do maior. Aqui eu verifico se pode existir filho à direita, que pode ainda, porque o J é menor que N. E array na posição J e o J mais 1, tá mais aqui, né? J e J mais 1. Quem é o maior? Se esse cara for menor que esse, quer dizer que eu tenho que descer o 8 por aqui. Então eu incrementaria o J. Mas não, aí continua sendo esse aqui. Então eu vou descer o 8 para o lado do 11, para o lado do J aqui, está aqui. O array K, esse elemento aqui, é maior ou igual que esse? Se for maior ou igual, quer dizer que está na posição. É o caso? Não. Quer dizer, está na posição? Não. Quer dizer que não precisa mais trocar, não é isso? Aqui está certo. Aqui isso aqui vai dar falso, porque esse é menor que esse. Então eu troco K com J. K com J, troca. Passa a ser, na posição do J, passa a ser o 8. Na posição do K, passa a ser o 11. Falo que K é igual a J, então agora o K está aqui. E vamos atualizar aqui, ó. Aqui passou a ser 11 e aqui passou a ser 8. Vai embora. Certo? Repete. 2 vezes K, quem que é o K? É o 4. K está aqui agora. 2 vezes 4 dá 8. É menor ou igual a N, que é 12? Sim, existe. Esse cara aqui. Muito bem. Calculo J. 2 vezes K. Que é aqui. Que é esse cara aqui. Agora, olha só. Tem filho à direita? Posso ter filho à direita? Posso. Certo? Agora que eu vou verificar. Esse elemento aqui, o array J, ele é menor que o array J mais 1? Não, não é. Ele é, desculpa, perdão, ele é. Então quer dizer o quê? Eu não vou descer o 8 para o lado do J, mas sim para o lado do 5. Então eu incremento o J em 1. Então o meu J passa a ficar aqui. O J está aqui. Isso aqui é verdade? Não. O 8 não é maior ou igual a 5. Se fosse, parava aqui. 8, 8, beleza. 3 com 8 e 8, tá certo. O max heap existe, né? Tá correto. Mas não, que não é o caso.
Troco o K com o J, então vai haver a troca aqui agora. Aqui passa a ser 5. Opa, desculpa. Ah, não! Nossa, gente, mas que besteirada que eu tô fazendo, hein? Ó, isso aqui deu verdadeiro, beleza. Isso aqui foi pra cá. Se eu fosse descer o 8, eu viria pro lado do J, perfeito. Só que agora isso aqui vai dar verdadeiro, ó, né? O array K, o 8, é maior ou igual que esse aqui, que seria é o maior dos dois? Sim, então dá break, ou seja, agora sim está na posição certa, tá bom? Não precisa mais mexer. Olha, falei um monte de besteira, né? Perdão. Depois se ficar muito confuso, eu explico de novo no dia da revisão. Tudo bem? Entenderam a ideia? O 8, se ele fosse descer, seria pelo lado do maior, mas ele não desce porque ele é maior que o maior dos dois filhos. Então, ou seja, ele já está na posição dele. E eu tenho agora, então, o max heap formado novamente. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, tem aqui os exemplos, tá, gente? Olha lá, ó, que eu mostrei antes. O 13 subiu até na posição do 12. E aqui o 8 desceu até na posição onde estava o 11. Até agora a gente só viu como montar o heap. Eu tenho um array, a posição 0 eu vou desconsiderar. Eu tenho aquele array e eu sei que ali eu tenho codificado um heap binário. Primeira coisa que eu preciso para ordenar o array usando o heap sort é transformar esse heap num heap binário. Que é fazendo o quê? Montando ele de modo que todos os pais sejam maiores que os filhos. Então, olha lá. Ordenação em heap, duas etapas. Construção do max heap e depois a ordenação pela concatenação dos valores máximos obtidos. O que ele vai fazer? Eu vou pegar o elemento que está na raiz, que a gente sabe que é o maior elemento de todo o conjunto, trocar com o último elemento, que a gente sabe que é um elemento que está lá no fim, que ele é menor que os pais dele, e afundar aquele elemento lá de modo que ele chega na posição que ele deveria ficar. Tá bom? Tem duas abordagens para fazer a ordenação. Essa abordagem, na verdade, não para fazer a ordenação, mas sim para construir o heap, o max heap. Qual é a primeira abordagem? Da esquerda para a direita, eu vou adicionando um elemento por vez no heap à esquerda, utilizando o bottom-up. Vamos fazer isso? Vamos dar uma olhada aqui o que seria isso. Então imaginem. Pode até ser isso aqui. Deixa eu fazer uma cópia dessa página. Imagina que eu tenho isso aqui. O que eu tenho, na verdade? Eu tenho 7, o 3, o 5, o 2, o 9, o 4, 1 e o 6. É isso? 7, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 6. Qual é a primeira abordagem? Isso aqui é um heap binário, tudo bem? Vamos para a posição 0 aqui, né? Ó, que a gente está desconsiderando. Posição 0. Isso aqui é um heap binário, beleza. Preciso tornar ele um max heap. Qual que é a primeira abordagem? Eu vou da esquerda para a direita, colocando os elementos no heap, utilizando o bottom-up. Então, eu venho aqui. Bem, vou daqui para cá. Estou aqui. É o 7. Bottom-up é o subir, é o flutuar. O 7 precisa subir? Não. Por que não? Porque ele está na raiz. Certo? Vou para o 3. O 3 precisa subir? Não. Porque ele é menor que o 7. O 5, vou para o próximo. O 5 precisa subir? Não, porque o 5 é menor que o 7. O 2. O 2 é menor que o 3. Beleza, tá certo. O 9, agora o primeiro problema. O 9 precisa subir. Porque o 9 é maior que o 3. Então aqui ficaria 9 e aqui o 3. Só que pode ser que eu precise subir ainda mais. Vamos ver. O 9 e o 7. Precisa subir de novo? Precisa. Então aqui é 9 e aqui é 7. Muito bem. O 9 subiu até aqui, trocou as outras coisas. Vou para o próximo, que é o 4. 4 precisa subir? Não. 4 é menor que o 5. O 1 precisa subir? Não. 1 é menor que o 5. O 6 precisa subir? Precisa, porque ele é maior que o 2. Então, fica aqui 2 e aqui 6. Estou usando o flutuar, né? 2 e 6.
O 6 é maior que o 7? Não. Então, ou seja, eu tenho agora o max heap formado. 5, 6, 3, 4, 1 e 2. E aqui é lógico, vai estar atualizado também, né? Vai estar 9, 7, 5, 6, 3, 4, 1 e 2. Muito bem, tenho o max heap, posso fazer a ordenação. Quantos elementos que eu processei? Eu processei todos os elementos da estrutura, verificando se eu precisava fazer o quê? Flutuar eles. A outra abordagem, a segunda abordagem, ela é mais rápida. Por que, que ela é mais rápida? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, aqui a gente já vai fazer a ordenação, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A outra abordagem, eu vou fazer o seguinte. Vamos copiar de novo. Ó, 7, 3, 5, 2, 9, 4, 1 e 6. Qual que é a outra abordagem? Ao invés de eu ir da esquerda para a direita subindo, eu vou da direita para a esquerda descendo. Só que eu começo a tentar descer, tentar afundar qual elemento? O 6 precisa afundar? Não, porque ele não tem filho. O 1 precisa afundar? Não. O 4 precisa afundar? Não. O 9 precisa afundar? Não. Quem que é o primeiro elemento que precisa afundar? É o 2. E para toda a árvore completa, o último elemento que vai ter filho é o elemento que está na posição do meio. Então, olha só. 1 e 8. Quem está no meio aqui, pessoal? Quem que é o elemento que está no meio? Pega o tamanho total e divide por 2. Dá 4. Esse cara aqui é o último que tem filho. Se ainda tivesse mais um elemento aqui, se tivesse, tá na posição 9, qualquer coisa aqui, 9 dividido por 2 daria o quê? 4 também. Então, olha só como que é feito aqui a segunda abordagem que está no heap sort. For, K inicia em n dividido por 2. Então aqui, o que eu estou rodando? Eu estou rodando o heap sort do array. Quem que é o n? O n é o tamanho menos 1. O tamanho desse array aqui, esquece disso aqui agora. O tamanho dele é 9, concordam? Porque vai de 0 a 8, eu tenho 9 elementos. 9 menos 1 dá 8. Então, meu n é igual a 8. For de k igual a n dividido por 2, que é o 4. Daqui eu vou para a esquerda afundando. Então, ó, na primeira abordagem eu processei todos os elementos tentando subir. Nesse aqui eu processo metade do array. Eu não preciso processar esse pedaço, porque agora eu vou tentar afundar e eu só tento afundar quem tem filho, não é isso? Então, a partir dessa posição aqui, olha só, enquanto o k for maior que 1, ou seja, esse aqui é o meu último k, eu vou decrementando o k de 1 em 1, eu afundo o k no tamanho total, que é 8. Então vamos lá, quem que está na posição k, que é o n dividido por 2? É o 4. Desculpa, é o 2 que é a posição 4. O 2, eu preciso afundar o 2? Precisa, porque o 2 é menor que o 6. Então aqui troca. Aqui passa a ser 6 e aqui passa a ser 2. 6 e 2. Muito bem. Decremento K. O K agora está aqui. Vamos colocar aqui, ó. K, né? O K estava aqui, agora ele está aqui. Estou aqui. Preciso afundar o 5. O 4 é menor que o 5, beleza? 1 é menor que o 5, não precisa. Quem vai fazer o afundar é o método, claro, né? Muito bem, decremento K. Estava aqui, né? Estava aqui, passei para cá, agora estou aqui. 3. 3 precisa afundar? Precisa. Para que lado que ele vai afundar? Para o lado do 6 ou para o lado do 9? Para o lado do 9, porque o 9 é maior que 3. Então, na hora que eu afundo, e aqui já é a extremidade, né? Aqui vai passar a ser 9 e aqui vai passar a ser 3. Beleza? Então, olha lá, desci o 3, não tem mais como descer.
O 9 é pai de todo mundo aqui, né? Do 6 e do 3, tudo bem. Decremento o K de novo e verifico. Preciso descer o 7, afundar o 7? É o meu último K, né? Ó, porque ele vai até o K maior ou igual a 1. Preciso. Para que lado? Para o lado do 9 ou para o lado do 5? Para o lado do 9, que ele é maior. Imagina, se eu descesse para o lado do 5, o 5 ia ficar na raiz, o 7 aqui, e o 9 ia ser maior que o 5. Tá violando, né? Então eu tenho que descer pelo lado maior. Então, aqui houve a troca aquela hora, né? Aqui vai ter troca também. 7 com o 9. 9, 7. Certo? O K vai decrementar de novo, vai passar a ser 0, isso aqui vai dar falso, vai parar esse for. E agora que ocorre realmente a ordenação. A ordenação acontece aqui. O que eu vou fazer? Enquanto o n for maior que 1, meu n está valendo 8. Eu faço a troca da posição inicial com o n menos menos, n está valendo 8, o 8 é esse elemento aqui, concorda? Eu troco esse com esse. Então vamos lá. Troco o 9 com 1. Então aqui virou 1. E aqui virou 9. Fiz a troca. Decrementei o n. Na hora que eu decremento o n passa a valer 7. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse cara não faz mais parte do heap. Só que qual que é o problema? Eu inseri um erro aqui agora. Eu violei a condição aqui do heap. Por quê? O 1 pode ser que ele não esteja na posição certa. Então tem que fazer o quê? Afundar o elemento que está na posição 1, que coincidentemente aqui é o 1, de n. Agora o n diminuiu. O n passou a ser 7. Lembra que para afundar eu precisava saber qual era o limite? Então agora vai acontecer o quê? Deixa eu apagar essas coisas aqui. Espera aí. Agora a gente vai um pouquinho mais rápido. Esse programinha aqui eu que fiz, gente. Depois, se vocês quiserem usar, quem quiser experimentar. Tem uns bugs ainda, tem coisa para resolver, tá? Mas tá funcionando bem agora. Muito bem, voltando. Agora eu tenho que afundar o 1. O 1 vai afundar para qual lado? Para o lado do 7. Aqui vai passar a ser 1 e aqui 7. O 1 precisa continuar afundando? Precisa. Para que lado? Para o lado do 6. 6. 1. O 1 precisa continuar afundando? Precisa. 2 e 1. Ah não, gente, espera aí. Fiz coisa errada, né? Vou ver se eu consigo voltar tudo. Espera aí. Eita. Bem, voltando, né? Paramos aqui. Não é com esse cara aqui. Não é esse cara aqui que é o n, né, gente? O n tá aqui, ó. É o 6. Vou trocar o 9 com o 6. Aqui não está atualizado, né? Eita, nós. Tô aqui, ó. 9 com o 2, na verdade, né? Então, eu vou apagar. Apagar não, desculpa. O 9 vem para cá. Agora sim. O 2 vem para cá. Decremento o n. Muito bem. Agora eu tento afundar o 2. O 2 vai para onde? Vai para o lado do 7. Aqui passa a ser 2. Vamos apagando, vai. Não vamos esculachar, não. Aqui é o 2. E aqui é o 7. 2, o 6 e o 3. Vai para o lado do 6. 6 e 2. Muito bem, não dá para descer mais o 2. Eu tenho o max heap novamente. Olha lá de novo. O
que eu tenho garantia aqui quando eu tenho o max heap? Que a raiz é o maior de todo mundo. Troco ela com o último, porque agora o n está valendo 7, né? Troco ela com o último. Então eu troco o 7 com o 1. Decremento o n, ou seja, esse cara sai do heap, do max heap, e afundo o 1. 1 afunda para o lado 6. 1. 6. 1 precisa afundar de novo? Precisa. Para o lado do 3. 1 e 3. Não tem mais como descer. Virou max heap de novo. N é maior que 1, não é? Decrementou o N, né, gente? Porque aqui era o máximo, né, que ele podia chegar. 1, 2, 3, 4. Passa a valer 6, né? Foi aqui antes que eu não fiz. E é isso aí. Troco 6 com o último. 4. E 6. Aqui eu já tirei esse cara, né? Que implica em diminuir o N. E tento descer o 4. O 4 precisa descer? Precisa afundar? Precisa. Para que lado? Para o lado 5. Porque o 3 é menor, né? 4. 5. Muito bem. Tenho o max heap de novo. O N é maior que 1. Troco a raiz com o último. Então, aqui vira 1. Aqui vira 5. Decremento o N. Quando eu decremento o N, quer dizer que eu tirei esse cara aqui. E preciso arrumar o 1 agora. 1 precisa descer. Para que lado? Para o lado 4. 4. 1. Muito bem. Tem o max heap de novo. Percebam. Isso aqui, ó. Isso aqui já... Opa. Isso aqui tudo já saiu do max heap. Tá bom? Como que vai saindo? Quando eu vou decrementando o N. Muito bem. Troca o 4 com o último. 4. Opa, desculpa. 2. E 4. Eu já decrementei. Então, isso aqui sai do heap. Né? E eu tenho que reposicionar o 2. Afundar o 2. Precisa descer? Precisa. Pro lado do 3, que é o maior, né? Então, o 2 vem para cá. Opa. O 3 vem para cá. Muito bem, o 2 não tem mais como descer. De novo, troco o 3 com o K tá valendo 3 agora. O N tá valendo 3, né, gente? Faltou decrementar. Troco o 3 com 1, porque esse cara tá na posição 3, né? Três e 1, decrementou o K, né? K não, desculpa, N. N passa a valer 2. Afundo 1. 1 tem que afundar? Tem. 2. 1. Tá pronto. N é maior que 1 ainda, né? Troca o 2 com 1 e decremento N. 1 e 2. Quando decrementa, esse cara sai. Tento afundar o 1. Precisa afundar o 1? Não, só tem ele, né? Isso aqui já vai retornar direto. N é maior que 1? O N já passou a valer 1 antes, né? Não, não é. Dá falso. Olha só o array coordenado. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Então percebam, construir o max heap. Qual que é o processo de ordenação? Troco a raiz pelo último, diminuo o tamanho do heap em um elemento, afundo a raiz, que agora a raiz tem um elemento que pode estar violando o max heap. E repito esse processo, vou diminuindo o max heap até ele ficar com um elemento. Certo, pessoal?
Acho que deu para entender, né? Ficou um pouquinho confuso. Eu meio tô sofrendo um pouco ainda para montar as aulas assim, mas dá para ir. Tudo bem? Entenderam a ideia? Bem, ele é in place? Sim. Ele não é estável. Pior caso, caso médio, melhor caso, tudo linear logarítmico. Muito bom. Só que ele ainda é um pouquinho mais lento que o Quicksort, tá bom, pessoal? E ele tem a desvantagem, em comparação com o merge, de não ser o quê? Estável. Tudo bem? Aqui é o algoritmo, né, que a gente já viu. E aqui o sumário dessas aulas de ordenação, né? Os algoritmos, as características deles. Selection, Insertion, Bubble, Shell, Merge, Quick, Heap. Quem é in place? Todo mundo menos o Merge. Quem é estável? O Insertion, o Bubble, o Merge. Os outros não são estáveis. Os primeiros nossos lá, eles são quadráticos, eles não são muito bons. Eles são ruins, na verdade. A gente viu que o Insertion é o menos pior, né? O Shell, dependendo da minha sequência lá do meu H-sorting, que vai me dizer qual que é a ordem de crescimento no pior caso e no caso médio. E no melhor caso, se o array estiver ordenado, ele só vai processar um elemento de cada vez e está pronto. No merge, pessoal, eu tenho linear logarítmico, tanto os três casos. No quicksort, o pior caso pode ter problema se, por exemplo, tiver. Quer dizer, o pior caso é o array invertido, né? Então ele vai ser quadrático por causa daquele problema que eu já mostrei para vocês na aula anterior. O heap, ele é linear logarítmico também. Só que o merge ele é estável, mas ele não é in place. O quick e o heap, eles são in place, mas não são estáveis. Qual que seria o santo graal dos algoritmos de ordenação? Um algoritmo que fosse in place, que fosse estável e que tivesse pior caso, caso médio, melhor caso, linear logarítmico. Tem como fazer, tem como estabilizar o quick, por exemplo. Só que qual que é o problema? Você insere tanto código ali para resolver esse problema que ele acaba ficando pior que o merge. Então, o ideal seria algo que tivesse esses três crescimentos, que em comparação com os outros, apesar do crescimento ser o mesmo, fosse melhor. Igual a gente falou, né? Que o heap, apesar de ser linear logaritmo, ele é pior que o quick e que fosse in place e estável. Isso seria o ideal, não é verdade? Pessoal, o conteúdo da aula saiu desses 3 livros, tá certo? E eu acho que é isso então, beleza? Falou aí pra vocês, tudo de bom, até mais.